Fala, pessoas bonitas e inteligentes e os outros aí que também estão assistindo meu vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu me chamo Cássio Assis e hoje vamos falar sobre uma funcionalidade de segurança que é super importante do Microsoft 365, tá? Então vamos estar falando sobre a lista personalizada de senhas banidas, né? E por que eu estou trazendo este assunto aqui hoje para vocês? Você sabia que, segundo a Microsoft, 80% das invasões de contas corporativas começam com senhas fracas ou até mesmo senhas vazadas? Se você não sabia disso, né, agora que você já sabe, vamos aprender como proteger a sua organização contra esses riscos, tá? Mas antes disso, me ajuda aí, dando um joinha aí no vídeo e se inscrevendo para que possa receber uma notificação toda vez que eu postar o conteúdo novo, tá? Ó, lembrando aqui, ó, este conteúdo novo que eu vou postar daqui para frente, né? Todo conteúdo que eu for postar, ele pode tanto salvar o seu emprego ou então te dar um emprego novo, tá? Mas, fingindo que você não ouviu essa minha última frase, vamos lá adquirir um novo conhecimento, beleza? Bora! Bom, então vamos lá. Por que criar uma lista personalizada é importante? As senhas, elas continuam sendo um dos pontos mais vulneráveis na segurança digital, tá? Então, mesmo hoje, em 2025, as senhas mais utilizadas ainda são senhas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, senha 1, 2, 3, senha 1, 2, 3 mudar, né? E por aí vai, tá? Então, se porventura uma dessas senhas aí é a sua senha, por favor, não coloque no comentário aqui de baixo, tá? No ambiente corporativo, os usuários, eles costumam fazer variações que são bem previsíveis, tá? Como o nome da empresa, mais o ano, ou até o nome do sistema que você utiliza, mais um, dois, três, ou até mesmo o ano. Ou então o nome do usuário e a sua data de nascimento e por aí vai, tá? A Microsoft, ela já bloqueia automaticamente as senhas comuns, tá? Mas com a função da lista personalizada, nós podemos ir um pouco além, né? E colocar alguns contextos mais específicos que correlacionam com a nossa organização, né? Então, vamos ver aqui como que nós podemos fazer essa nossa lista personalizada, tá? Bom, então para isso você precisa acessar o seu entra.microsoft.com, né, onde você vai cair nessa tela aqui. Caso você que é um administrador já trabalha com seu Admin Center aberto, você pode vir aqui no seu Admin Center, pode vir aqui no mostrar tudo e clicar aqui em identidade, tá? Então você clicando aqui, você vai cair nesse portal da Microsoft, que é o portal do Microsoft Entra, beleza? Estou aqui dentro, você precisa vir aqui em identidade. Aí depois você vem aqui em proteção, tá? Ó, e vem aqui nos métodos de autenticação, certo? Selecionei aqui nos meus métodos de autenticação. Eu vou clicar aqui em proteção por senha. Deixa eu carregar aqui para mim. E é aqui que ele vai, onde eu posso criar aqui a minha lista de bloqueios personalizados, tá? Vamos lá, vamos ver o que que eu tenho aqui nessa minha tela. Primeiramente aqui eu tenho meu limite de bloqueio, né? Então, por padrão aqui, ele vem com 10, né? O que que acontece aqui? Quando um usuário ele colocar a senha ali 10 vezes erradas, na 11ª a conta do usuário vai ser bloqueada, tá? Só que não é um bloqueio permanente, tá? Então, deixando isso bem claro, vai apenas bloquear por alguns segundos. E conforme o usuário ele for errando as senhas consecutivamente, esses segundos vai ser aumentado consideravelmente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, duração do bloqueio em segundo. A duração mínima em segundos de cada bloqueio, né? Então, se uma conta for bloqueada repetidamente, essa duração aumentará, né? Então, inicialmente, ela vai bloquear por 60 segundos, continua errando, ele vai aumentando esse tempo aqui, beleza? Após esses 60 segundos, o usuário, ele sim, ele pode tentar colocar uma nova senha novamente, tentar resetar, né? Então, qual que é o benefício de bloquear por apenas alguns segundos? Normalmente, quando uma conta ela é
tenta ser violada, não é um ser humano que está ali digitando a senha várias vezes, né? A grande maioria das vezes é um robô testando. E o momento que ele chega nesse limite, né? O robô ele não vai conseguir mais fazer a interação, ele meio que vai esquecer da sua conta e tentar partir para um outro usuário, né? Tentar invadir. Então, essa parte de não bloquear definitivamente é mais por causa disto, ok? Continuando aqui, no meu impor lista personalizada, por padrão, ele está como não, né? Então, para isso, você precisa vir aqui e clicar em sim. Você clicando em sim, se reparem que habilitou aqui esse quadradinho branco aqui embaixo, tal. Quando não, não consigo fazer nada e quando eu clico em sim, ele já me dá a opção onde eu consiga incluir palavras aqui dentro, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui algumas palavras. Por exemplo, vou colocar como C tecnologia arroba 2025, né? Esse C tecnologia, infelizmente, essa palavra me representa, né? Porque o meu site é Cássio Tecnologia, então se a pessoa colocar C tecnologia arroba 2025, tá me representando e tá sendo uma senha fácil para a minha organização, né? Então, a partir de agora, esta senha aqui está proibida aqui na minha organização, ok? Eu posso dar um enter aqui, eu vou colocar outra palavra, por exemplo, RH Tecnologia, arroba 2025, tá, ó. Outra coisa importante, vocês viram que eu coloquei mais dígitos, né? Então, cada palavra, ela não pode ter mais do que 16 caracteres, né? Então, nisso aqui, ele não vai considerar essa palavra. Então, você meio que vai ter que vir aqui e apagar uma numeração até que ele chegue em 16 caracteres, tá? Vou pôr aqui mais uma senha. Pode ser o password. Tá, então coloquei uma senha chamada password. Eu coloquei aqui a letra 0 no lugar da letra O, né? Esse password aqui, geralmente a Microsoft já bloqueia, não deixa o usuário colocar esse tipo de senha, tá? Por que eu coloquei ele aqui para vocês? Quando eu coloquei a palavra password, mesmo ela estando com o 0, a Microsoft ela vai bloquear, né? E se o usuário colocar a palavra password comum, sem o 0 ali para tentar enganar o sistema, a Microsoft também vai bloquear, tá? Porque ela entende que essas derivações fazem parte da palavra a qual você colocou aqui dentro, né? Tanto é que nesse C Tecnologia arroba 2025, se o usuário tentar colocar 2025, 2026, 2030, 2019, por aí vai ser bloqueada do mesmo jeito, porque faz parte da variação ao qual eu coloquei, tá? Talvez passe se o usuário colocar Casa Tecnologia arroba 2025, um jogo da velha, cifrão e alguns outros, né? Então, nesse caso, provavelmente vai passar, né? Mas se porventura eu colocar apenas o que eu coloquei ali ou mudar o ano, não vai deixar porque faz parte da sua derivação, ok? Tanto é que se eu clicar aqui, ó, no meu izinho, ele me dá as seguintes informações. É, uma lista de palavras, uma por linha, para impedir que usuários usem suas senhas, né? Então, é preciso incluir palavras específicas para a sua organização, né? Como produtos, marcas comerciais, setores, municípios, cidades, por aí vai, tá? A lista pode conter até 1000 palavras, tá? E elas não diferenciam maiúsculas de minúsculas, né? E substituições de caracteres comum, tá? Ele até trouxe aqui, ó, do O para o zero, tá? Então ele trouxe como uma referência também, né? Então eles também são considerados automaticamente, ok? É, por que é importante você saber disso, né? Em uma das consultorias a qual eu já fiz, eu peguei que os colaboradores de TI, ele usou as variações e colocou password com zero, password sem um zero, colocou um password com arroba. Então, nisso aqui, ele gastou um número X de palavras que ele tem, né? Então, de 1000 palavras, com as várias variações a qual ele criou, ele acabou se desperdiçando, sendo que não precisava fazer isso, ok? Porque o próprio Microsoft, ela considera ali as suas variações de suas palavras. Beleza? Então, deixa eu apagar isso aqui, tá? Aqui na parte de baixo, né?
proteção por senha para o Windows Server do Active Directory. Aqui é quando você utiliza a sincronização do seu AD local com o Azure AD, né, com o seu Entra ID, tá? Então, se você quiser impor essas senhas aqui para o seu AD, você deixa como sim, caso contrário, você deixa como não, tá? Vamos supor que você está sincronizado com o seu AD local com o Entra ID, você decidiu marcar sim. Aqui embaixo eu tenho dois modos. Eu tenho o modo imposto e o modo auditoria. Qual que é a diferença do modo imposto para o modo auditoria? Quando você coloca no modo imposto, as senhas que você colocou aqui na sua lista personalizada, ela também vai se aplicar para o seu AD local, tá? Então, os usuários, eles não vão conseguir utilizar essas senhas que você colocou como na sua lista personalizada de senhas proibidas, tá? Se você deixar no modo auditoria, os seus usuários vão sim conseguir utilizar essas senhas, mas você vai conseguir monitorar, né? Então, à medida que os usuários forem utilizando essas senhas que você considera proibida, você já vai estar ciente, porque vai gerar ali alguns logs na sua auditoria, beleza? E por que essa parte dos logs da auditoria é importante? Você consegue treinar os seus usuários para que deixe de utilizar essas senhas que são previsíveis, que de alguma forma ali vai prejudicar a sua organização, né? Então, à medida que os usuários forem colocando, você pode ver os logs na auditoria. É claro que você não vai saber qual usuário que está colocando aquela senha, ok? E pode vir aqui depois na sua lista personalizada e incluir aqui, e depois você pode vir aqui e mudar para o modo de imposto, né? Então, a, a lista que você colocou aqui vai fazer ali parte do seu AD local também, beleza? E se porventura um dos seus usuários ele tentar colocar uma dessas senhas, provavelmente ele vai ver uma das seguintes frases, como infelizmente sua senha contém uma palavra, frase ou padrão que torna sua senha facilmente adivinhável, tente novamente uma senha diferente. Ou então vai ver uma frase chamada de infelizmente você não pode usar essa senha porque ela contém palavras ou caracteres que foram bloqueados pelo seu administrador. Tente novamente com uma senha diferente. Se for aquele usuário chato, certeza que ele vai te ligar falando que não está conseguindo colocar uma nova senha, né? Isso aí já vi isso muitas vezes. A mais comum é que, das frases que eu já vi, é que já vimos essas senhas muitas vezes antes. Escolha algo mais difícil de adivinhar. Essa senha aí já peguei várias vezes também, né? Ou então, vai ter uma frase como escolha uma senha que seja mais difícil para as pessoas adivinharem, né? Então, provavelmente uma dessas quatro frases, certeza que o seu usuário vai visualizar, tá? É, então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo, né? Então, após você fazer isso aqui, é importante que você venha aqui e clique em salvar, tá? Para poder aplicar as suas alterações, né? Ó, clique em salvar, está salvando aqui a minha política de proteção, beleza? E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado aqui dessa aula de hoje nesse canal, né? Novamente, dá o joinha aí e me ajude aí se inscrevendo no canal para que possa alcançar mais pessoas para saber sobre a tecnologia da Microsoft, né? E aqui embaixo, aqui no meu vídeo, tem um link aí de um curso que eu tenho. Se te interessar, clica lá que eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa do Microsoft 365 e que vai ajudar no seu dia a dia. Beleza?